O uso de VPNs tem se tornado frequente ultimamente. As empresas de VPN simplesmente invadiram a maioria das redes sociais, patrocinando influencers, streamers e youtubers, oferecendo aquele super cupom de desconto e as mais variadas promessas. Algumas dizem que são resistentes à censura, que são zero logs e que não registram os seus acessos, ou que talvez, algumas delas, também dizem que você ficará anônimo ou invisível online. A ideia de se construir uma rede privada não é nova. No começo dos anos 70, enquanto a internet era usada somente para fins militares, a Agência de Projeto de Pesquisa Avançada dos Estados Unidos já investia em estudos para a criptografia de pacotes de comunicação do recém-criado TCP/IP. O intuito era garantir a confidencialidade dos pacotes, evitando que pessoas e organizações não autorizadas conseguissem interceptar as comunicações. Mas com o crescimento e a popularização da internet, muita coisa mudou. As VPNs deixaram de ser usadas exclusivamente por empresas e organizações e passaram a ser comercializadas como alternativas para que as pessoas pudessem desbloquear o acesso a sites, tendo mais privacidade e segurança online. Hoje, com escândalos cada vez mais frequentes, as grandes empresas de VPNs estão passando por alguns maus bocados. Acusações de compras de reviews positivos, vendas de dados e o uso de tecnologias antigas que não protegem em nada a privacidade dos seus usuários. Será que as VPNs hoje são capazes de cumprir todas as suas promessas? Quem está por trás das principais VPNs do mercado? Fica aí porque vamos falar sobre o lado oculto das VPNs. Mas antes, se você não participou da primeira turma do treinamento Android privado, fica ligado porque em breve abriremos as inscrições para a segunda turma. Você que quer ter a estratégia correta de privacidade, quer aprender as melhores técnicas para eliminar Big Techs e rastreadores do seu Android, aqui no comentário fixado tem um link para você garantir a sua pré-inscrição. Bora pro vídeo! O que são VPNs? As VPNs surgiram para atender um propósito muito específico. A ideia era fazer com que dois pontos com acesso à internet pudessem estabelecer uma conexão segura e se comunicar. Essa conexão segura era necessária para que as comunicações possam ir de um ponto A até um ponto B através de um túnel conectando uma rede a outra sem que toda a internet saiba o que está sendo trafegado. Por isso, temos o nome de rede privada virtual. E até então, a forma mais usada das VPNs era conectar colaboradores à rede da empresa. Cada empresa possui a sua própria rede local com seus computadores, servidores e sistemas. E aí, alguns desses sistemas não são acessíveis pela internet. Ou seja, se um colaborador que está em casa precisar acessar um desses sistemas da empresa, não seria possível, já que ele está em uma rede diferente. Mas se fosse possível criar um túnel que ligasse a rede da casa do colaborador à rede da empresa. E essa é a principal ideia das VPNs, fazer com que dois pontos se conectem e assim dispositivos que estão em duas redes diferentes consigam se comunicar. Mas tem uma coisa, ainda no exemplo do colaborador e da empresa, a partir do momento que nos conectamos com uma outra rede, podemos ter a possibilidade de acessar a internet não tendo tráfego saindo da casa do colaborador, mas agora pela própria rede da empresa. E isso traz várias possibilidades interessantes para o uso das VPNs. Agora, quando esse colaborador começar a acessar os sites da internet, o endereço IP de saída não será mais o da casa dele, mas sim da empresa. E se por algum motivo o país que ele está ou o provedor de internet estiver bloqueando o acesso ao site e a empresa dele ficar em outro local onde não é bloqueado, ele pode acessar o site através da VPN. Como existe esse túnel criado entre as duas redes, o provedor de internet do colaborador não saberá quais sites ele tem acessado enquanto estiver conectado com a rede da empresa. Mas entenda que esse provedor de internet também ainda vai continuar sabendo que a pessoa está conectada a essa rede empresarial, ou seja, a essa VPN. Entendida agora a tecnologia VPN, vamos entender por que algumas ideias fundamentalmente erradas começaram a se popularizar. Alguns começaram a associar navegação anônima com VPNs. Como agora o IP real da pessoa não estava sendo mais compartilhado com os sites acessados, então quer dizer que a pessoa ali estaria navegando anonimamente. Só que isso claramente não é verdade. Isso acontece porque trocar só o IP ou esconder o IP de uma pessoa não garante
anonimato. É necessário uma série de outras características também que precisam ser trabalhadas. Outra ideia equivocada também que acabou surgindo é que com uma VPN você terá total segurança e privacidade em redes públicas, o que claramente não é verdade. Mas enfim, essas ideias não surgiram por acaso. Algumas foram plantadas e compartilhadas com o único objetivo de te enganar. Uma rede de mentiras. A tecnologia das VPNs em nenhum momento foi criada para trazer anonimato. Mas as empresas de VPN não estavam nem aí para a realidade e começaram a investir cada vez mais pesado para convencer as pessoas do contrário em frases como: tenha anonimato inigualável na internet, ou mantenha oculta as suas atividades online e se proteja de hackers e curiosos. Outras frases como: fique totalmente invisível online. Em uma pesquisa realizada em dezembro de 2021 pela organização Consumer Reports nos Estados Unidos, mostrou que 75% das VPNs mais populares distorciam as descrições dos seus produtos. Abre aspas, eles representavam de forma imprecisa a tecnologia e seus produtos, ou faziam reivindicações exageradas ou excessivamente amplas sobre os tipos de proteção que eles oferecem aos seus usuários. Mas calma que fica bem pior, tá? Muitas empresas de VPN escondem uma verdade nada agradável. Você deve saber que hoje na internet existem várias VPNs gratuitas, mas como não existe nada de graça nesse mundo, é preciso que os custos de operação dessas VPNs sejam pagos no final do mês. Mas Phil, como que uma VPN gratuita consegue continuar ativa? Simples. A grande maioria delas continua ativa porque estão envolvidas em um esquema de coleta de dados. Com os dados e informações dos usuários desavisados que passam por ali e que procuram VPNs gratuitas, elas conseguem reunir o máximo de informações possíveis e compartilham com quem pagar mais. E o engraçado é que essas VPNs, lá nos seus termos de uso, nas suas políticas de privacidade, substituem o termo venda de dados por compartilhar dados. Essa é mais uma forma de mascarar o que realmente eles fazem. Existem também aquelas que oferecem planos com mais servidores e outras funcionalidades, mas também existem aquelas que são gratuitas, que nem planos adicionais, nem tentam vender nada para os usuários. Porque no final, vender os dados dos usuários já garante o pagamento da infraestrutura e o lucro de quem está por trás do app. Mas isso não acontece somente com as VPNs gratuitas. Independente dos usuários estarem ou não pagando um plano, sempre existe a possibilidade das VPNs compartilharem seus dados. Algumas nem implementam uma VPN de verdade, ou seja, a tecnologia VPN, mas sim uma parecida, que é a tecnologia proxy. Um proxy é parecido com uma VPN, mas são tecnologias completamente diferentes. Os servidores proxy também podem ser utilizados para a conexão entre duas redes distintas e também pode ser usado para canalizar o tráfego de todos os seus usuários através de um único endereço IP. Mas tem um ponto, tá? Um proxy nem sempre fará com que seu tráfego seja criptografado. Assim, ele pode permitir que o seu tráfego seja interceptado no meio do caminho e analisado. Resumindo, se você já não teria privacidade utilizando esses serviços gratuitos, agora também você pode somar a falta de segurança. Mas beleza, vamos falar sobre algumas das principais vulnerabilidades de segurança e outras coisas um pouco mais duvidosas feitas por algumas VPNs. Todas essas vulnerabilidades foram descobertas em uma pesquisa recente da Consumer Reports que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Começando então pelas VPNs gratuitas. Geralmente aqui no YouTube, em alguns blogs também, vemos tutoriais como, por exemplo, desbloquear acesso a sites ou mudar de IP rapidamente, e em algum momento esses tutoriais acabam recomendando VPNs gratuitas. E um dos nomes que mais surge é a tal da OneClick VPN. Atualmente, com mais de 3 milhões de usuários, essa VPN foi pega monitorando as atividades de mouse e teclado dos seus usuários pelo seu aplicativo. Dentro do app, existiam linhas de códigos criadas especificamente para isso. Mas você deve estar se perguntando, mas Pio, como que movimentos do mouse e teclas pressionadas podem ser úteis para um aplicativo de VPN? Enfim, esse já é um caso bem típico de um comportamento de keylogger, né? Porque saber quais teclas estão sendo pressionadas pode levar a um terceiro para que ele possa descobrir as suas senhas e roube as suas contas dos usuários ali dessa VPN, por exemplo.
Um caso de golpe aplicado, seja através de uma VPN gratuita, pode ser um roubo de uma conta de Instagram para divulgação de golpes de criptomoedas. Dependendo, alguns desses casos podem ter se iniciado quando o usuário baixou uma VPN grátis. Mas calma que não para por aí, tá? Esse tipo de informação também, a movimentação do mouse, pode ser utilizada para criar botnets cada vez mais eficazes. Primeiro que, se a VPN já se comporta como um software malicioso, capturando ali seus movimentos de mouse e teclado, usar parte do seu tráfego para uma botnet é um pulo, né? É bem mais simples. E daí não basta só criar uma botnet. Muitas das vezes é preciso também que esses bots tenham traços de comportamento humano na internet. E aí capturar movimentos do seu mouse, teclas pressionadas, pode ser útil para tentar normalizar um pouco esse tráfego da botnet. Mas calma que piora ainda mais. Também foram descobertas falhas de segurança no aplicativo dessa VPN. Credenciais de criptografia foram descobertas no código, mas além disso, as próprias credenciais de conexão com os servidores da VPN estavam lá no código, estavam hard-coded. Isso quer dizer que qualquer um que fizesse a engenharia reversa do aplicativo teria o usuário e a senha para se conectar com o servidor da VPN e ir lá utilizar como quiser. Próximo, FreeVPN. Um outro caso que também me chamou bastante atenção é a FreeVPN. Com mais de 200 mil usuários, essa VPN, na verdade, nem infraestrutura tinha. Foi descoberto que dentro do código-fonte, ela, na verdade, se conectava com um servidor de uma outra VPN gratuita, chamada EarthVPN. Ou seja, você estava baixando uma VPN grátis, mas no final estava se conectando a outra. E esse tipo de enganação, na verdade, é até bem comum, tá? Isso acontece porque quando sai uma VPN oferecendo conexão gratuita, como a EarthVPN, outras VPNs surgem no mercado, surgem diversas lojas de aplicativos que redirecionam também esse tráfego, mas usam parte ali do software para fazer atividades maliciosas. E aí eu tenho duas hipóteses sobre por que isso acontece. Primeiro, que esses aplicativos são de outras pessoas que querem aproveitar, tem alguém ali oferecendo uma infraestrutura gratuitamente para que ele possa criar um app de VPN que também vai coletar dados ou fazer mais coisas maliciosas. Ou a segunda também é onde os próprios donos da EarthVPN criaram vários apps de fachada para no final aumentar a quantidade de dados coletados, só que agora por vários aplicativos. ULA-VPN e ASA-VPN. Fechando a seção das VPNs gratuitas muito suspeitas, temos a ULA e a ASA. Acesso à localização, histórico de chamadas, atividades dentro do aplicativo, identificadores do celular e acesso a fotos e arquivos. Essas são algumas das permissões que essas VPNs possuem no momento que você instala o aplicativo delas no seu celular. Algumas tentam justificar, dizendo que precisam desses dados ou da sua localização para melhorar ali a sua experiência dentro do aplicativo. A outra acaba pedindo essa permissão, mas nem mesmo acaba explicando por que está pedindo. E a primeira hipótese é a seguinte: elas estão pedindo na cara dura mesmo acesso aos sensores e permissões para poderem coletar e vender os seus dados. Até porque você não precisa entregar a sua localização para poder conectar, para poder fechar uma conexão VPN. Sim, é verdade que servidores, geralmente que estão muito próximos de você fisicamente, terão uma melhor conexão ali, mas não justifica pedir a localização do seu celular para que você possa ter esse tipo de informação. O tempo de resposta da conexão, ou seja, um simples ping entre o seu celular e o servidor, já garante a informação de saber quais servidores estão mais próximos de você e qual você terá a melhor conexão. E para que você feche uma conexão de fato com uma VPN, pouquíssimas permissões no seu Android são necessárias. Não é justificável ter acesso a Bluetooth, redes Wi-Fi, armazenamento e identificadores do seu dispositivo. E infelizmente a maioria das pessoas acabam não considerando as permissões, que são uma das coisas mais importantes na hora de instalar aplicativos, e baixam os aplicativos dessas VPNs, como podemos ver, mais de 200 mil usuários. Entenda o seguinte: se um aplicativo te promete uma coisa simples, mas precisa de várias permissões para poder fazer isso, sempre desconfie. Se a gente continuar falando somente de VPNs gratuitas, a lista de atividades suspeitas só vai aumentar. E por isso que agora vamos falar de algumas VPNs pagas mais conhecidas. Nord e ExpressVPN. Você deve imaginar que, por esses aplicativos serem mais conhecidos, eles não pedem permissões desnecessárias e seguem os melhores padrões de privacidade e segurança, mas calma que não é bem assim. O aplicativo, por exemplo, da ExpressVPN acaba sendo bem pior em privacidade do que os aplicativos gratuitos. Ele pede mais permissões, também como a localização exata, utilizando também as redes de GPS e rede Wi-Fi. Inclusive, ele possui acesso a quais redes Wi-Fi você acessou, que pode ser usado também
para gerar um ID único sobre você, como comentamos nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Mas calma que piora ainda mais. O aplicativo da ExpressVPN também pode se conectar com dispositivos Bluetooth. Já o app da Nord, que estampa VPN para a privacidade, temos 4 rastreadores embutidos dentro do aplicativo, sendo 3 do Google e um de uma empresa israelense de Analytics. Eu acho que privacidade significa outra coisa para essas empresas. Mas fica a pergunta, por que a ExpressVPN precisa ter acesso à localização, Bluetooth e todos os demais dados? Por que a Nord, que se diz privada, usa Analytics da empresa mais anti-privacidade que existe? A verdade é que se eles estão coletando esses dados, pode ter certeza que em algum momento eles estão usando ou até mesmo compartilhando com alguns parceiros. Até porque nas documentações e políticas super extensas dessas empresas, tudo é muito genérico. Eles não explicam por que precisam desses dados ou dessas permissões. E como sabemos que para uma VPN funcionar nada disso é necessário, a gente só consegue criar aqui hipóteses. Primeiro, ou eles estão pegando esses dados porque eles são bonzinhos e querem melhorar de verdade ali o aplicativo deles, o que também não é muito justificável, ou eles estão coletando esses dados porque querem vender, ou melhor, compartilhar com quem pagar mais. Mas Pio, eu já vi diversos reviews aí falando que a Nord é a melhor VPN ou que a Express é a melhor VPN. Sim, eu tenho certeza que você já viu esses reviews. Na verdade, neles fala que a Nord é a melhor VPN porque não coleta dados. Em um desses sites aí de review que classificam a Nord como a melhor VPN, eles geralmente usam exatamente a mesma frase, parece um Ctrl+C, Ctrl+V, que é a seguinte: a Nord assegura que nenhum dado identificável é coletado ou armazenado quando os usuários se conectam a qualquer um dos nossos servidores. De fato, aqui cada palavra é escolhida a dedo para fazer você acreditar em algo que não é verdade. Primeiro que dado identificável significa que essas informações, se consideradas sozinhas, não identificam ninguém. Até aí beleza. Mas se forem agregadas com outros dados, as pessoas poderão ser identificadas normalmente. Nessa frase também existe uma condição meio escondida. Nenhum dado identificável é coletado quando os usuários se conectam aos servidores. Mas entenda, e quantos usuários não estão conectados aos servidores? Esses dados eles são coletados? Mas além disso tudo, existe também um problema fundamental com esses sites de review e de vídeos promocionais promovidos por essas empresas. É uma prática comum do mercado que reviews sejam totalmente comprados ou influenciados para que avaliem positivamente essas VPNs. Na pesquisa que estamos comentando nesse vídeo, da Consumer Reports, eles fizeram uma comparação de práticas de coleta de dados e a Nord foi a pior. Das empresas que eles estudaram, todas, exceto a NordVPN, afirmam que limitam ali ou tentam limitar a coleta de dados dos usuários e entregaram na época uma lista completa de como os dados coletados se relacionam com as funções ou características do serviço prestado de VPN. E a Nord foi a única que não entregou nada. Uma outra coisa também que a Nord acaba afirmando é que eles estão 100% comprometidos com a tal política de zero logs, ou seja, de não registrar as atividades dos usuários enquanto eles estiverem conectados na VPN. Mas recentemente a empresa mudou silenciosamente seu site, informando que eles não registram atividades dos usuários, a menos que sejam ordenados judicialmente a fazer isso. Ou seja, eles possuem formas de saber o que você tem acessado através da VPN deles, só que eles prometem que não vão dar uma olhadinha lá. Quem está por trás das VPNs? Por existirem diversas marcas de VPNs, podemos dizer que existe bastante concorrência entre elas, certo? É errado. Em uma pesquisa recente, foi descoberto que de 105 VPNs analisadas, elas pertenciam somente a 24 empresas. E uma delas é a Cape Technologies. VPNs como CyberGhost, ZenMate, PIA, PrivateVPN e ExpressVPN pertencem tudo à mesma empresa. Você pode achar que está comprando uma VPN de uma empresa diferente, mas na verdade está comprando o produto de um mesmo dono. Mas além de VPNs, a própria Cape Technologies possui sites de review para favorecer as suas próprias VPNs, como o próprio site VPN Mentor e Whiskey. Mas calma que piora. Em 2021, um executivo da ExpressVPN chamado Daniel Garrick foi multado em mais de $300 mil por ter ajudado grupos de inteligência e cybervigilância dos Emirados Árabes. Esse grupo atualmente desenvolve ferramentas de hacking e espionagem para suprimir jornalistas, ativistas dos direitos humanos e rivais políticos do sistema dos Emirados Árabes. Então por isso, pessoal, que é importante saber quem está por trás das VPNs, porque esse grupo pode compartilhar os seus dados com as empresas irmãs
ele pode compartilhar dados também com outras empresas que eles possuam relações comerciais. E além de ser importante também entender quais pessoas lideram essas empresas, como no próprio caso da Cape Technologies. Uma outra supercorporação que está por trás das principais empresas de VPN é a NordSec. Ela comanda a Surfshark, NordVPN e a Atlas VPN. Então não adianta muito você ficar comparando a Surfshark com a Nord, porque na verdade eles são da mesma empresa. A Ziff Davis é outra corporação que controla várias VPNs no mercado. Oficialmente eles afirmam que só são donos de 6 VPNs diferentes, mas na verdade foi provado que eles possuem ou operam pelo menos 13 empresas de VPN. E alguns dos nomes mais conhecidos são StrongVPN, Encrypt.me, SaferVPN e IPVanish. Além disso, essa mesma empresa também é dona de sites de review, como o PC Magazine, IGN e Extreme Tech e vários outros sites que a lista é infinita. Mas calma que vai piorando ainda mais. Que tal você ter a sua própria VPN e mandar os dados dos seus clientes para uma super corporação como a Ziff Davis? Então, a Ziff Davis também é dona de um serviço chamado WLVPN. A WLVPN é um serviço de venda de VPNs white label, que traduzindo seria uma VPN de etiqueta branca. Isso porque você não precisa criar uma VPN do zero, basta contratar lá a WLVPN, colocar sua marca e o nome que você quiser e pronto, você já pode sair vendendo aí no mercado. Você pode imaginar, também existem várias VPNs no mercado que fazem isso, compram o white label e saem vendendo por aí, mas no final eles não controlam a infraestrutura da VPN. Na verdade o que eles possuem é somente um painel de revenda e às vezes eles nem falam qual infraestrutura eles estão enviando os dados dos seus usuários. Exemplos de VPNs que usam a WLVPN. O próprio serviço de hospedagem Namecheap também tem um serviço de VPN e eles usam a WLVPN. Uma outra VPN conhecida também é a VPN Hub. Mas existem outras empresas de VPN que também usam ali a infraestrutura de uma VPN white label, como por exemplo a Brave VPN, que por trás está sendo operado ali por uma empresa chamada Guardian. Malwarebytes e Mozilla VPN, na verdade também usam a infraestrutura de uma VPN white label, que é a infraestrutura da Movet. Mas, Pio, existe algum país que tem dominância aí sobre a quantidade de VPNs no mercado? Sim. Ainda no assunto de quem está por trás das VPNs, 33% de todas as VPNs gratuitas são chinesas. A China já é conhecida mundialmente por fazer parcerias com empresas para criar aplicativos invasivos e lotados de rastreadores, mas também não se resume só à China. Existem também outras empresas de diversos países que seguem a mesma linha, criando aplicativos que na verdade só são feitos para coletarem os seus dados. E fica pior por causa do seguinte: como falta transparência, hoje podemos não saber como essas empresas e regimes de governo onde essas empresas estão localizadas usam os nossos dados e como eles serão utilizados no futuro. E por isso que é preciso ser cuidadoso com a proteção desses dados, dos nossos dados, no presente. Porque quando falo de proteção, isso também significa trazer uma melhor avaliação dos serviços que utilizamos, inclusive do próprio serviço das VPNs. Então, não vá assinando uma VPN só porque um influenciador indicou. Sempre faça a sua análise. Até porque a indicação de influenciador hoje não é uma boa característica para você considerar. Hoje, as comissões de afiliados das VPNs são altíssimas e geralmente a maioria dos sites e influenciadores vai indicar o que tem a maior porcentagem de afiliação. Por exemplo, a Surfshark paga 40% de comissão sobre as vendas, enquanto outras VPNs, como a TunnelBear, chega a pagar até 50% de comissão. E a maioria dessas VPNs não oferecem planos mensais, ou seja, eles só oferecem planos com super descontos aí a partir de 2 ou 3 anos. Imagine o seguinte, imagine um influenciador ganhando referente a 3 anos de VPN, 50% do valor total do plano de VPN de 3 anos. Isso pode ser muito mais motivador do que falar a verdade. Outra preocupação que também levanta é que se essas VPNs estão dispostas a abrir mão de 30%, 40% e 50%, imagina o quanto essa indústria está lucrando oferecendo um anonimato pela VPN que não existe. Entenda que, pessoalmente, eu não sou contra vídeos patrocinados ou pessoas que oferecem links de afiliados. Eu mesmo já recebi propostas para promover empresas de VPN e recusei todas, porque a principal condição não dita era fazer um review de mentira, ou seja, era para falar só sobre as coisas boas da VPN. A maioria dessas empresas não quer que faça um review sincero, que fale as coisas que precisa melhorar, que fale as coisas que precisam ser ditas.
E no final, fazer um review mentiroso significa enganar as pessoas, significa enganar você que está aí do outro lado. E infelizmente, a maioria dos influenciadores que promovem essas empresas não sabe o que acontece por trás dos panos e às vezes nem se preocupam em saber e já saem lá divulgando, colocando link de afiliado e assim por diante. Mas você deve estar se perguntando, Pio, você não recomenda nenhuma empresa de VPN? Olha, hoje especificamente uma única VPN não. Primeiro que a tecnologia VPN, sim, é uma ferramenta importante no kit de privacidade, mas a escolha de um serviço de VPN pode variar porque existem estratégias de privacidade diferentes. Cada VPN tem as suas próprias características e elas podem fazer total diferença na hora de você escolher a sua própria VPN ou não. Por exemplo, a Proton VPN pode ser aceitável para algumas pessoas, já para outras pessoas não vai ser aceitável por causa das suas características. E por isso que é importante que cada um faça a sua própria escolha segundo os seus próprios requisitos, segundo a sua própria realidade. O projeto Techlore possui uma ferramenta aberta de avaliação de VPNs considerando diversos aspectos. Se você está procurando uma VPN, recomendo que você dê uma olhadinha lá, visto que os outros sites de review aí que existem na internet são totalmente enviesados. Infelizmente hoje, falar a verdade e ser transparente se tornou um diferencial. Mas se você quiser também criar a sua própria VPN do zero, aqui no canal eu tenho uma playlist completa ensinando a criar uma VPN completamente do zero e ter uma VPN funcional. Vou deixar aqui essa playlist aqui no card. Mas é isso, pessoal. Não se deixe enganar pelas falsas promessas dessas VPNs. Cuide da sua privacidade e entenda que eu e o PrivacyMap tá aqui para poder te ajudar nessa jornada para ter mais privacidade online. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei, o seu comentário para poder ajudar aqui no algoritmo. E se você quer apoiar o nosso trabalho, faça parte dos nossos treinamentos ou doe através de privacymap.com/apoio. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais.